Nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, vamos começar a ler do verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, amados irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, nós somos gratos por todas as alegrias desse dia. Agradecemos, Pai, o testemunho dos nossos irmãos de comparecerem diante do Senhor, pedindo a Tua bênção para a vida conjugal que já existia, mas que agora estabelecida conforme as leis do país. Pai, louvamos o Teu nome e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos. Senhor, que seja muito melhor e mais completo, Senhor, a vida dos irmãos agora com a bênção do Senhor e com a bênção da igreja. Pai, agradecemos pelas alegrias da comunhão, Senhor, por podermos conhecer novos irmãos, novos membros do Teu corpo. E, Senhor, nessa hora que o Senhor nos reúne, Senhor, queremos colocar diante do Senhor e declarar, Pai, que nós nada podemos fazer. Não podemos falar, não podemos ouvir, só pela Tua misericórdia. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só Teu Espírito é que nos vivifica. Só Teu Espírito é que pode nos revelar. Por isso, Pai, nós tomamos pela fé essa unção que o Senhor tem nos prometido. Pai, nós oramos pedindo, Pai, glorifica o Teu nome. Senhor, que sejamos todos agora
alunos assentados aos pés do nosso Mestre. Como Maria, Senhor. Senhor, que nossos olhos estejam voltados única e exclusivamente para o Senhor. Sem depender, Senhor, de homem algum, de vaso humano algum, Senhor. Ó Senhor, nos conduza pela Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. E edifica a nossa vida, Senhor. Senhor, estamos vivendo dias difíceis e, Senhor, caminhando para realmente a conclusão da história da humanidade, Senhor. Senhor, os sinais são tão fortes. Senhor, a maldade desse mundo, o mundo tenebroso se torna cada vez mais negro, mais escuro. E nós oramos, Pai, pedindo que a ministração da Tua palavra, a meditação na Tua palavra nesta hora, Senhor, possa ser uma oportunidade para o Teu Espírito operar em nós. E trazer essa palavra profética que deve funcionar para nós como uma candeia que brilha no lugar tenebroso, nesse mundo de trevas, Senhor. Senhor, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no nosso coração. Ó Senhor, nos abençoe, nos edifique, Senhor. Nós suplicamos isso para a glória do Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ontem nós começamos a meditar um pouquinho na segunda carta de Pedro e tivemos um momento assim muito precioso, sem o púlpito, né? Todos nós estávamos assentados e isso foi facilitado por causa do número que estava presente, né? Dava para se fazer hoje, graças a Deus temos um número bem maior e ficamos tão alegres de ver tantos irmãos aqui e por isso eu vou assumir para falar, né? O que nós fizemos ontem foi que todos os irmãos podiam compartilhar. E era o propósito hoje de continuarmos e as outras reuniões serão feitas assim, se o Senhor permitir, né? Aberto, cada irmão lendo um versículo e depois nós vamos compartilhar juntos, né? Não somente eu falando, mas os outros irmãos e irmãs também compartilhando. Bem, como nós lemos ontem o capítulo 1 e 2, né? E foi para mim muito precioso, uma experiência muito boa, né? O Senhor realmente confirmou no meu coração o desejo de fazer isso. E incentivo os irmãos que façam isso, sabe? Quando nós podemos sentar e dar oportunidade para outros irmãos também falar um pouquinho, às vezes irmãos que nunca abrem a boca, os irmãos vão descobrir quanta pérola, quanto ouro, sabe? Quanta pedra preciosa, quanto tesouro que tem dentro dos irmãos, que às vezes não tem essa, sabe, disposição para vir aqui à frente e pregar uma mensagem de 20 minutos, meia hora, 1 hora, mas quando abre a boca e fala uma frase, às vezes de 1 minuto, 2 minutos, né? Quanta riqueza. Os irmãos viram hoje que nós chegamos aqui, tinha uma mesa muito farta, mas essa mesa não foi trazida por uma pessoa só, né? Vários irmãos e irmãs trouxeram um pouquinho, né? Então se o irmão trouxesse apenas uma Coca-Cola, é bom, mas não é tudo, né? Mas nós chegamos, então tem um pastelzinho, tem bolo, né? Tem um pãozinho com patê, né? E várias coisas diferentes, né? Tem coxinha. Então, cada um trouxe um pratinho. Então, irmão, é isso que nós temos que aprender, sabe? Todo irmão tem algo para contribuir. Todo irmão tem algo para contribuir. E isso enriquece, irmão. Não pense... Muitos irmãos acham o seguinte, que o irmão que é mais estudado, que conhece mais a Bíblia, que prega mais, que ele não está muito interessado em ouvir os irmãos que não tem muito para falar. Você está totalmente enganado. Se você encontrar um servo de Deus, que ele não está interessado em ouvir os irmãos pequenos, você pode saber, esse servo aí é meio esquisito. Sabe? Porque, irmão, não tem coisa melhor. Você já viu coisa mais bonitinha do que aquela criancinha pequenininha que quando começa a falar? Igual meu netinho de 4 anos outro dia que chegou da escola. Aí nós perguntamos, você fez alguma amizade? Aí ele falou, arranjei um amigo. Como é que é o nome dele? Otário. Nós caímos na gargalhada, porque era Otávio. Aí depois a mãe dele falou, não filho, não é Otário, não é Otávio. Ah, avô, é Oitávio. Melhorou mais ainda. Então, irmão, esse som pra gente, sabe? Isso é uma música. Isso é música pra gente. E a mesma coisa na igreja. Né? Quando o irmão pensa que não tem nada para falar, às vezes ele fala uma frase, irmão, que vale mais do que toda a pregação de 1 hora, 2 horas. Sabe? Então incentiva os irmãos, meu irmão, leia a palavra, ganhou um pouquinho. Se você não quiser confiar, escreva, anote aquilo ali. Tá?
que às vezes não tem muita prática de guardar, anota, escreve no papel, olha, o Senhor me falou isso, assim, assim, escreve ali. Depois traga, leia para os irmãos. É assim que começa. Muitos irmãos não sabem, né? Que os que conhecem o Christian Shen, que prega hoje, né? Parece um irmão, quando prega, parece que não tem tempo para ele nunca tem tempo para acabar a mensagem. Mas você sabe como é que ele começou? É andando de bicicleta na China e recitando de cor no meio da rua as lições básicas do Watchmani. Aí os outros passavam e falavam, opa! Chamava de doido, porque andando de bicicleta e recitando, porque ele tinha medo de chegar na reunião e não lembrar da mensagem. É o irmão Christian. Mas sabe por que ele ganhou? Porque ele insistiu em fazer. Ele aprendeu fazendo. É? Você sabe que uma criança, se ela chegar aos 2 anos de idade e ela não começar a falar, você pode levar no médico e tem alguma coisa séria. Ela pode não falar nunca mais. Ela tem que começar a babar, beber, aquela... Né? É assim que começa. E aí um dia você vai aprender. Então, irmão, não é a minha vontade de fazer o que eu tenho que fazer aqui. Já tentei pegar o João Alfredo e não quis, né? Só não falei com o Valdemar, mas tem tempo ainda, Valdemar. Aliás, o Valdemar ele tá vestido como o verdadeiro pregador. Hã? Como é que é, mano? É? Olha pra você ver, o irmão, como é que ele está vestido. Ele é o próprio que está aqui na frente. Não eu, hein? É. Eu não estou devidamente... Né? A minha indumentária não está. É ele que devia estar aqui, ó. Mas já falou no casamento, eu vou dar uma chance para o irmão. Muito bem, irmãos, olha. O que eu estava compartilhando com os irmãos, vimos um pouquinho ontem, é que nós precisamos aprender a estudar cada livro, cada carta de Paulo, né, cada livro da Bíblia, cada capítulo é ligado. Tem uma interligação de um capítulo com o outro. Se a gente não aprender a ligar isso, nós perdemos a mensagem do todo. Então, quando você lê essa carta de Pedro aqui, há uma coisa que salienta, sabe, que pula aos nossos olhos. Muito importante, irmão. E isso, irmão, olha, é básico na vida cristã. Sabe? Alguma coisa que marcou a vida do apóstolo Pedro que ele não conseguiu esquecer. Foi quando ele viu a glória do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. E ele falou com os irmãos, olha irmãos, eu não vou deixar de falar com vocês sobre isso. Sabe? Até o tempo da minha partida já chegou, o Senhor já me revelou que eu vou partir, que eu vou deixar esse tabernáculo, mas eu quero me esforçar diligentemente para fazer com que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois que ele deixar o tabernáculo, que está falando do corpo, de morrer, ele diz, vocês possam lembrar, conservar a lembrança de tudo. E o que é isso? Ele disse, é que nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Né? Nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade. Então é muito interessante, se você ler lá no Monte da Transfiguração, está escrito um versículo que diz assim, antes da Transfiguração, que alguns que estão aqui não verão, não passarão pela morte antes que vejam o reino de Deus vindo com poder. Está vendo? E aí você vai descobrir que é exatamente na Transfiguração que isso vai acontecer. E esses alguns quem que eram? Pedro, Tiago e João. Está vendo? Porque eles viram ali o quê? Eles viram na Transfiguração o poder e a glória com a qual Jesus vai voltar. Irmão, aquilo capturou o coração do apóstolo Pedro. Então, irmão, hoje, se você é um cristão que você não tem uma visão clara a respeito do retorno do Senhor Jesus, né? Que até eu digo para os irmãos, às vezes quando nós falamos a palavra retorno, não é bem exato, sabe? Pelo menos para aqueles que creem que o arrebatamento é parcial. Porque nesse primeiro arrebatamento não é ele que vem, são os cristãos que vão. Ele não vai sair do trono. Agora, quando passar a tribulação, aí sim, ele vai descer do trono até os ares, até as nuvens. E depois ele desce das nuvens até o Monte das Oliveiras. Mas agora é um grupo de pessoas que vai sumir, vai desaparecer. Tá vendo? Então, irmão, isso capturou, sabe, o coração do apóstolo Pedro. Agora os irmãos sabem, isso aqui, irmão, é a última palavra do Pedro. Ele não tem outra palavra. E está falando da partida dele. Alguns acreditam que pouco tempo depois ele partiu para o Senhor. Então, a última palavra de um homem, irmão, eu já disse muitas vezes, se algum irmão tiver acesso a uma determinada carta que foi escrita pelo irmão Whitney antes dele morrer, por favor, me ajude. Essa carta eu tenho vontade de ler. Porque, irmão, a última palavra de um homem, quando ele sabe que ele vai partir dessa terra, não tem brincadeira. Ele vai falar sério. Tá vendo? E a mesma coisa, se você ler a segunda carta de Paulo a Timóteo.
ele menciona também que ele já estava sendo oferecido como libação sobre o sacrifício. E o tempo da partida dele também estava próximo. Tá vendo? E aí você vê como ele fala, como é sério, como são duras as palavras dele, como é claro o que ele tem para falar nessa carta. Então, irmão, a segunda carta de Timóteo, segunda carta de Pedro, são dois livros muito importantes porque são as últimas palavras que eles estão falando para a igreja. Muito importante. Então, irmão, olha, o que nós temos aqui, no primeiro capítulo de Pedro, é o seguinte: a primeira parte, que vai até o versículo 11, Pedro vai falar, vai enfatizar para nós exatamente a questão do crescimento da maturidade cristã. Tá vendo? A palavra de Deus diz lá em Gálatas que quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Está no capítulo 1, versículo 15. Paulo diz, houve um dia que aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Então, irmão, essa é a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa. Cristo tem que ser revelado para aquela pessoa. Então ele diz, o Senhor Jesus foi revelado para mim. Por que tem muita gente que tenta ser cristão? Por que tem muitos filhos de crente que tentam ser crente e não conseguem? Porque eles não tiveram essa experiência. Se ele não tiver essa experiência, ele não consegue caminhar. Tá vendo? Então a primeira experiência é que Cristo tem que ser revelado em mim, ou seja, dentro de mim. Mas o problema é que lá na carta de Paulo aos Gálatas, ele não para aí. Cristo foi revelado, mas ele diz, agora Cristo deve viver em mim. É 2:20. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá vendo? Então, ele não somente é revelado em mim, mas agora ele tem que viver em mim. Mas parou aí, irmãos? Não parou. Capítulo 4, verso 19, ele diz, filhinhos, por quem sinto de novo as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então, irmão, não é só revelado, não é só vivendo em mim, mas que tem que ser formado em mim. Tá vendo, irmão? Esse formado em mim, irmão, é esses pontos que você tem aqui no primeiro capítulo, do versículo 3 até o versículo 11 de 2 Pedro. Tá vendo? Acrescente a sua fé. Esse é o início. Acrescente a virtude. E a virtude, conhecimento. E o conhecimento, domínio próprio, temperança. E o domínio próprio, perseverança. Perseverança, piedade. E a piedade, fraternidade. Né? O amor entre os irmãos. E a fraternidade, o amor. Olha, irmão, olha que tamanho que é isso. O Senhor diz, olha, você não vai chegar no ponto apenas de amar os irmãos. Você tem que aprender a amar o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo. Tá vendo, irmão? Então esse é o último ponto. Tá vendo? Agora, quando ele menciona essas coisas aqui, irmão, não é simplesmente porque nós temos que crescer, não é só isso. Ele vai juntar agora alguma coisa dizendo, se essas coisas não acontecerem na sua vida, então o que vai provocar? Versículo 11. Desta maneira, acompanha comigo aí se você tem a sua Bíblia. 2 Pedro 1, 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida, que? Entrada ampla no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, a finalidade desse crescimento, ela tem um alvo. Tá vendo? É para entrar no reino. E para entrar uma entrada ampla. É? E quando ele fala de uma entrada ampla, então eu disse para os irmãos ontem, tem alguns que vão ter uma entrada o quê? Apertada, estreita. É? Talvez alguns vão ficar apertados na porta lá e vai ter que gritar, ô irmão, ajuda aí e tal, e pá, empurra aí e tal, tá quase entrando, passou. Aí entrou para dentro lá. Mas alguns vão ter entrada ampla. Olha, irmão, sabe que um irmão escreveu sobre isso, falou? Ele disse que lá na Inglaterra, depois que terminou a última guerra, aí os soldados voltaram, né? Então muitos desfilaram pela rua principal lá de Londres, né? E aí a multidão de um lado e do outro para receber os heróis. Então muitos passavam, né? Marchando, mas faltando um braço, né? A cabeça toda enfaixada, né? E alguns até de muleta, né? E passaram aquela multidão ali. Então o pessoal, aquela ovação, todo mundo batendo palma. De repente, irmão, os clarins começaram a tocar. Aí todo mundo ficou de pé. Aí entrou aquela multidão, irmão, todos dos aleijados. Sabe? Pessoas na cadeira de rodas, sem pernas, sem os dois braços. Sabe? Cego. Aí aquela multidão ficou toda de pé, irmão. E aqueles ali pagaram um alto preço. Tá vendo? Então aquele irmão disse, irmão, aqueles ali tiveram uma entrada ampla na cidade de Londres naquele dia. Os outros simplesmente receberam palmas, mas aquele ali, falou, irmão, é isso que ele está falando aqui.
que alguns vão ter uma entrada ampla no reino. Então, nós estamos caminhando para isso. O mundo não tem como ir muito longe, mas não. Tá vendo? Nós estamos aí, ó. Não é mais o tempo do fim agora, irmão. É dias do fim. Tá vendo? Alguns irmãos falam que há uma diferença. Quando você fala tempo do fim, por exemplo, últimos dias. Últimos dias começaram com a vinda de Jesus. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de muita maneira, a nós não falou pelo Filho nos últimos dias. Então começou com a vinda do Filho, já tem 2000 anos. Ou pelo menos 2 dias. De acordo com Pedro aqui, um dia para o Senhor é como 1000 anos. É isso? Então, bom, nós estamos, sabe, a coisa está para acontecer a qualquer momento. E aí o Senhor Jesus vai estabelecer o reino dele aqui, porque ele colocou oração na nossa boca. Irmão, eu fico impressionado como é que tem grupo de cristãos, de evangélicos no Brasil e no mundo que diz que nós já estamos no milênio. Você acredita nisso? Aí um dia eu estava conversando com o irmão, deu vontade de falar com ele, então vou levar um leãozinho na sua casa para ver se o seu filho de 4 anos tem coragem de brincar com ele. Ou então levar uma cascavel e ver se ele brinca com ela. Porque o que está escrito na Bíblia é isso. Isaías capítulo 11 é que a criança de peito vai enfiar a mão na toca do basilisco. Que o leão vai comer palha com boi. Então, irmão, o Senhor Jesus, ele colocou na nossa boca a oração dizendo: venha o teu reino, a nós. Venha a nós o teu reino. Está vendo? Olha, irmão, se nós estamos aqui na terra, irmão, atenção, né? Irmão, se nós estamos aqui na terra e nós estamos orando, venha a nós, o reino é para vir aonde? Para nós estamos na terra. Mas está todo mundo querendo fugir da terra para o céu? Eu só disse, espera um pouquinho. Um dia vai chegar a hora do céu. Mas antes disso, tem que estabelecer o reino dele, ele diz. E seja feita a tua vontade na terra, mas feita no céu. Então, irmão, vai ser feita quando? Na época do milênio. Então, irmão, não duvide, irmão. Milênio é literal, são 1000 anos. O Senhor Jesus vai reinar nessa terra 1000 anos. A criação hoje, ela está gemendo com dores de parto, aguardando o quê? Romanos capítulo 8, a manifestação dos filhos de Deus. Está vendo, irmão? Então, há um grupo que Deus está preparando, irmão, que Romanos 8 chama de roiós de Deus. Os filhos maduros de Deus. Está vendo? Esses vão introduzir, irmão. São esses que vão trazer o Senhor Jesus para reinar aqui na terra. E, irmão, essa foi a visão que capturou o coração de Pedro. Né? Ele aguardou, ele esperou, mas o Senhor chamou, né? Antes, nesse tempo que ele foi chamado. Mas hoje, irmão, nós estamos caminhando para ver a conclusão disso acontecer. Só que Pedro diz, você precisa acrescentar a sua fé, a virtude, o conhecimento, domínio próprio, né? A perseverança, piedade, fraternidade e amor. Contando com a fé, 8 pontos. Tá vendo, irmão? Agora escuta só, irmão. Isso aqui deveria acontecer na vida de todo cristão. Ou seja, o crescimento da vida de Cristo em mim tem que acontecer diariamente, irmão. Por exemplo, se alguém lembra, não precisa procurar, se você não lembrar, eu sei. Filipenses capítulo 2, verso 12. Desenvolvei com... Bom, como é que desenvolve a salvação? Tem gente que fala, não, eu já sou salvo, irmão, tem que desenvolver nada, mas a palavra de Deus você tem que desenvolver. Mas o que é essa salvação? É desenvolver que você foi salvo? Não, isso você é salvo uma vez para sempre. É salvação eterna. Perdão uma vez para sempre. Mas agora o que é, irmão? Desenvolver. A salvação é o próprio Senhor que está dentro de você. Está vendo? Que é o que Paulo fala. Sinto as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Está vendo, irmão? E aí, irmão, como é que o Senhor é formado em nós? Só quando o eu é cortado. Não foi o que João Batista falou? Convém que ele e eu. Está vendo? Então, as duas coisas, né? Ele inverteu a ordem, né? É que para ele crescer, o eu tem que diminuir. Então convém que eu diminua para ele crescer. Está vendo, irmão? Então, nosso eu tem que ser quebrado, a nossa alma tem que ser quebrada. Nosso eu tem que ser diminuído. Não é acabar com a nossa personalidade, não é isso, irmão. Não é que a pessoa não tem mais personalidade, não tem mais vontade. Não é isso, tem gente que entende tudo errado. Ah, isso é filosofia chinesa lá do Otmani. Não, irmão, isso é Bíblia. É Bíblia. Tá vendo? Irmão, se existe uma libertação maravilhosa na Bíblia, é você ser libertado de você mesmo, irmão. Tem nada mais maravilhoso.
e resolve todos os seus problemas. Você vai ver que é fácil você conviver com os irmãos. Não tem irmão problemático para você. Você aprende a amar o problema, o irmão com problema, sem problema, sabe? Porque na igreja tem irmão chato. Ah, mas tem. Tem irmão que é, sabe? Irmão e irmã também. Não é só irmão, homem não. É. Depois os homens resolvem me pegar aí fora. As irmãs também. Mas, irmão, você aprende a amar, sabe? Porque esse eu nosso, sabe? Ele corta as pessoas. Mas aí quando Deus coloca a nossa alma na medida correta, porque os irmãos sabem, lá no jardim do Éden, o Senhor falou, olha, não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque esse aí vai dar um crescimento para a sua alma desproporcional. E aí foi o que aconteceu. Tá vendo? E hoje, o que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo vem com a espada de 2 gumes para cortar. Tem que cortar. Tá vendo? Então, irmão, assim, espiritualmente falando, para ninguém ficar chateado comigo também fisicamente, né? A gordura na Bíblia não é uma coisa boa. Né? Quando fala do sacrifício, era uma coisa boa. Né? Mas no livro de Juízes, tem um rei lá que ele representa a nossa carne, que é o rei Moabe. Os soldados dele, todos eles são gordos, a Bíblia fala. Né? Então aquela figura da pessoa que chega e vai passar na roleta, fala, mas essa roleta é tão apertada. Aí o trocador fala, não, eu sei que está meio gordo, né? Está apertado. Não é assim? Então, irmão, na vida cristã, nós falamos que a vida cristã é muito difícil. Por quê? Porque a gente é gordo demais espiritualmente. Tem irmão que fala assim, ô irmão, eu sou tão fraco. Ai, meu irmão, quem dera que você fosse fraco. Porque Paulo fala, quando eu sou fraco, é o quê? O poder de Deus, você opera quando? Se aperfeiçoa quando? Na fraqueza. Aí você fala, eu sou fraco. Não, irmão, você não é fraco, você é forte. E o Senhor vai quebrar a sua força. Mas força de quem, irmão? Força da alma, força do eu. Está vendo que é descontrolado, desproporcional. Então, irmãos, olha, o crescimento aqui que ele está falando, sabe? É exatamente isso. Crescer, irmão. Crescimento, maturidade, é o eu diminuir e Cristo crescer. Está vendo? Ele tem que invadir. Ele está dentro do nosso espírito. Mas agora ele tem que invadir. Os irmãos lembram, quando Jesus morreu na cruz, o sacerdote que ministrava naquele dia, ele estava queimando incenso exatamente naquela hora. Então vamos dizer que isso aqui é o véu que separava o lugar santo do santo santo. Ele estava exatamente aqui, com o altar aqui na frente. Ele estava queimando incenso ali, era o horário. Né? Era exatamente aquele sacrifício chamado vespertino, né, da tarde. Ele estava ali queimando incenso naquela hora. Aí o que aconteceu? O véu se rasgou. Eu imagino o que aconteceu com aquele homem. No mínimo que ele desmaiou. Porque rasgar de alto a baixo, era bem alto. Aí, aquele barulho assim de tecido grosso, que deve ter caído para trás desmaiado. Mas, irmão, o que aconteceu? Deus acabou com a separação. Tá vendo? Ele não quer que tenha separação entre o lugar santo e o santo do santo. Ou seja, ele não quer que apenas o sumo sacerdote entre no santo dos santos. Ele quer que todos entrem. Por isso Hebreus fala que nós podemos entrar agora no santo do santo com toda ousadia, com toda a intrepidez, pelo sangue de Jesus. Tá vendo, irmão? Então o que significa isso, irmão? É que o Senhor quer que a vida que entrou no nosso espírito invade a nossa alma, que é o lugar santo. O espírito é o santo do santo. Tá vendo? E não vai ficar ali, irmão. Vai sair até o corpo. Olha, irmão, tem alguns irmãos, servos de Deus, estão pregando aí. Né? Tem um que está com quase 90 anos hoje. Você vê, o irmão usa uma Bíblia. Você vê a Bíblia dele? É desse tamanhozinho assim. Ele põe no bolso do paletó aqui. Eu fico pensando, como é que ele consegue ler aquilo? Né? Nós que estamos aí com 40, igual eu, 45, já estamos... Já estamos lendo Bíblia daquele jeito, né? Igual tocando trombone, né? Não sabe que distância ele vai conseguir ler. Não estava com 90 anos, rapaz, lendo letrinho desse tamanhozinho. A palavra de Deus diz que Moisés morreu com 120. Os olhos dele não escureceram. Nem se abateu o seu vigor. 120? Sabe por quê, irmão? Porque a vida saiu do espírito, invadiu a alma e atingiu o corpo. Tá vendo? Então, irmão, é isso que tem que acontecer que está falando aqui. Tem que haver esse crescimento. Agora, irmão, o grande problema qual é? Se nós impedimos o crescimento dessa vida, o avanço dessa vida, o irmão pode estar certo, irmão, quando nós impedimos o avanço dessa vida,
eu vou dizer para você com quase toda certeza, nem sempre está relacionado com pecado. Nem sempre. Você vai descobrir que o maior empecilho na vida dos cristãos é o amor que eles têm por eles mesmos. Quando o Senhor cria uma situação para quebrá-los, na mesma hora eles começam a expulsar demônio. Ah, sai, está amarrado em nome de Jesus, não sei o quê. E ele não sabe que as provações que Deus está mandando é para quebrar, para ele negar a si mesmo. Está vendo? Para o eu dele ser quebrado, a alma dele ser quebrada. E aí, irmão, vai acontecer, é que o caráter de Cristo vai ser formado em nós. Está vendo? É invadir a sua alma tem que ser invadida por essa vida. Agora ele diz assim, verso 8, capítulo 1, verso 8. Porque estas coisas, não estão lendo? 1:8. Essas coisas o quê? Existindo em vós e... Está aumentando. Então, irmão, veja, não é só que um dia eu vou acrescentar a minha fé, está vendo? Eu vou acrescentar a minha fé, a virtude. Está vendo? Então, irmão, não é que você vai acrescentar, tem que acrescentar e aumentar. Porque não para. Você vai ver que numa época o senhor volta e começa com a fé, com a virtude, domínio próprio, temperança, piedade. Ele volta outra vez e torna, pegar todos os 8 pontos que estão aqui. Então, vai existir em nós e vai aumentar em nós. E se isso acontecer, irmãos, 2 resultados. Quais são? Farão com que não sejais nem inativos, nem... Então, inativo o que é? Uma pessoa ociosa. Está vendo? Ele não tem como se mover, ele é inativo. Está vendo? Infrutuoso, é infrutífero, é estéril. Ele não produz fruto. Está vendo, irmão? E qual, irmão, o estado da igreja hoje? Que dificuldade. Tá certo? A igreja, alguns irmãos falam que a igreja virou um verdadeiro orfanato. A igreja tem que ter um diretor. Há uma pessoa para ir lá preparar comidinha, alimentos para todo mundo. É aquele monte de órfão lá, tudo com a boca aberta, esperando. Todo mundo chorando. Ao invés de da própria igreja, o próprio corpo, operar o seu crescimento em amor, como diz Efésios 4. Então tem que sempre ficar esperando de alguém. Por quê, irmãos? Porque são inativos e infrutuosos. No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Aquele em quem estas coisas não estão presentes. Quais coisas, irmãos? O quê? Fé, virtude. Está entendendo? Então, agora, 2 problemas novamente. Lá em cima diz que ele é inativo e ele é infrutuoso. Mas agora, ele diz, essas coisas que não estão presentes numa pessoa, ele é cego. E aí só vê o que está perto. Então, irmão, uma pessoa que só vê perto, não vê longe, qual é o problema dele? De acordo com a oftalmologia. É miopia. Então ele é um míope espiritual. E o segundo? Vendo só o que está perto e o que mais? Esquecendo. De quê? Purificação dos seus antigos pecados. Então, um é para frente e o outro é para onde? Para trás. Então, esqueceu das coisas que estavam lá atrás, o que é? Amnésia. Como é que você chama? Não sei. Isso é amnésia, deu uma amnésia. Ele esqueceu. Está vendo, irmão? Ele esqueceu, irmão, da purificação dos antigos pecados. Ou seja, irmão, aquela experiência que marcou a vida no início. Quando ele encontrou com o Senhor, que o fardo foi tirado. Ele esqueceu isso. Olha, irmão, que terrível é o resultado se não houver o crescimento. Não é só que a pessoa estaciona, não, irmão. Ele anda para trás. Ele anda para trás. Não é? E aí, então, ele diz, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Ele usa essa palavra, irmão, 2 vezes aqui, ó. No verso 5, tá vendo? Com toda a vossa diligência. Agora, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Confirmar a vossa vocação e eleição. O que é vocação, irmãos? É chamada. Tá vendo? Os que dantes conheceu, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não, graças a Deus, irmão, porque ele falou que já glorificou. Então todo mundo vai ter que chegar lá naquele ponto. Pode demorar um pouquinho mais para uns do que para outros, mas que todos vão ter que chegar na glorificação. Ele falou que já glorificou. Tá vendo? Então, irmão, é obra consumada.
Aquele que vós começou a boa obra, ele vai completá-la, aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo, ou seja, até o final do milênio. Mas vai ter que chegar no ponto que ele determinou. Então não vai ter como chegar no final, ainda tem um cristão que é carnal. Não, todos terão que ser espirituais. Todos terão que ser. Todos vão ter que olhar e falar, ó, aquele ali é irmão de Jesus. Jesus é o irmão mais velho, é o primogênito. Todos terão que ser parecidos com ele. Ou seja, até Cristo ser formado em vós. Vai ter que acontecer. Tá vendo, irmão? E ele diz, e se nós fizermos assim, procedendo assim, o que vai acontecer, irmãos? Finalzinho do versículo 10. Isso, não tropeçareis em... Então, irmão, olha, isso aqui está dizendo o seguinte, é possível que o cristão tenha uma vida, aquilo que o irmão Altmani chama de vida cristã normal. Não. Sabe? Cadê o irmão? Está lá em cima do monte lá. Oh, tá. No outro dia, cadê ele? Vai estar lá embaixo. Lá no vale. Sabe? Sobe e desce. Sobe e desce. Não, irmão, é vida cristã normal. É possível, irmão? É. Por quê? Porque vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Tá vendo, irmão? O que é isso, irmão? Isso, irmão, não é uma vida transformada. Isso é uma vida substituída. Tá vendo? Por isso, irmão, você não tem que esperar 10, 20, 30 anos, não. O problema é que nós não queremos, porque nós somos fortes falando que nós somos fracos, não. Quando o Senhor falar, quando você é fraco, então eu vou fazer por você. Pergunta para a maioria dos irmãos aí que fumavam, que tiveram problema com isso, pergunta, irmão, como é que você parou de fumar? Não, porque eu vou lutar, porque agora não vou fumar mais, já viu, eu comprei aquele plano lá na televisão, lá do não sei o que e tal, e aí 3 meses depois está fumando, mas o dia que chegou ao Senhor, se o Senhor não fizer algo agora, né? Foi assim, irmão? Foi. Aí. Bom, isso é verdade em todas as áreas da vida cristã. Eu me lembro de um irmão que eu encontrei, ele era gerente, ele é gerente de banco. E a família me chamou e falou, irmão, Deus tenta ajudar o irmão ali, ele tem 15 anos ou mais que ele fuma, ele tenta parar, trabalha no banco, aí tá fumando, de repente vê um irmão atravessar a rua, aí põe chiclete na boca, vai na parede, para ver se solta o cheiro na parede, né? Falei, puxa, que humilhação, né? E aí conversa com o irmão, oh, tudo bem, não sei o que e tal, né? Aí me mandaram conversar com ele, fui conversar. Aí chegou lá e tal, irmão, Deus, não sei o que, papai. O que o irmão me aconselha a fazer? O irmão já lutou, já orou, já fez isso. Eu já fiz de tudo, até plantar bananeira, eu já plantei bananeira. Né? Se você pensar, eu já fiz. Falei, irmão, então não faça mais nada. Ele levou o maior susto. Falei, irmão, não fazer nada como? Falei, não faça nada. Se você quer dizer para não lutar? Falei, não lutar. Falei, irmão, se eu não lutar, bem vai ficar do jeito que você está. Você lutou 15 anos e não adiantou nada. Aí você está fumando quanto? Fuma uns 30 por dia. Então você vai fumar 40. Você vai morrer mais rápido. Né? Eu fui bem assim, taxativo com ele, né? Falei, irmão, você já lutou, irmão. Não adianta. Você vai descobrir que sou eu, a sua carne, seu velho homem está lutando contra o cigarro. O velho homem gosta de fumar, ele fuma o tempo todo. O tempo todinho o velho homem fuma, ele gosta de fumar. Gosta de mentir, de pecar, de adulterar, de tudo. Então, irmão, quando você for pegar no cigarro, você diga, Senhor, tá vendo aqui, ó, sou eu. Para mim não tem jeito, Senhor. Eu estou acabado. Irmão, aplique a sentença de morte sobre você. Você está achando que o Senhor tem esperança que você vai vencer o cigarro? Não, não vai. E aí, irmão, passou mais 1 ano ou 2, aí os irmãos um dia chegaram, irmão Deus, sabe o que aconteceu com o irmão fulano? Eu falei, não, diretor da Donep agora, lá na cidade dele. Mas por que diretor da Donep? Não, porque agora não tem mais o bafo do Toquinho. Aí um dia encontrei com ele, como é que foi, irmão? Falou, olha, eu fiz aquilo. Quando eu vi o irmão lá, chegando e tal, eu deixava o cigarro do lado ali. Aí o irmão chegava, você fuma, irmão? Infelizmente eu fumo. Sabe, já tentei lutar, mas agora eu entreguei na mão do Senhor e Ele vai cuidar disso para mim. Já falei com Ele que eu não vou conseguir. E aí, irmão, de repente, o irmão Rose contou aqui, não foi? Que ela passou e falou, Senhor, é essa noite, eu não vou sair para a rua, está um frio tremendo, eu vou ter que ir lá, não sei em tal lugar, sozinha, perigoso, ainda vou gastar dinheiro com isso ainda. Ó, se o Senhor não resolver hoje para mim, acabou. Aí no dia seguinte ela acordou e já chegava direto, né, com o branquinho no dedo. Aí deu 10 horas, lá 11 horas, até que ela lembrou. Irmão, eu quando parei de fumar, eu lembrei 15 dias depois. Um companheiro do conjunto, que a gente tinha um conjunto, né? Ele tocava as nossas músicas lá, então ele foi na minha casa e tal, quando chegou, tirou uma cigarra e me deu, eu já ia pegar. Aí falou, opa, peraí, rapaz,
Aí fiz a conta, tem 2 semanas que eu não fumo. Nem vi. Mas sabe por que o Senhor faz assim? Tá vendo, irmão? Isso, irmão, é verdade em toda a nossa vida cristã. Irmão, olha, lembra que eu falei para vocês aqui uma outra vez? Talvez alguns que estão aqui não ouviram isso. Irmão, isso é básico, irmão. A primeira vez que a Bíblia menciona sábado. Primeira vez que a Bíblia menciona. É isso? Chama-se lei da primeira menção. Aquela menção que está ali, o significado naquele lugar vai ser para o restante da Bíblia toda. E aí o que é o sábado que está lá? É que Deus criou Adão no 6º dia. Eva era uma mulher muito dedicada, né? Uma esposa muito joia. Quando foi no sábado de manhã, ela já estava lá no fogão a gás, né? Com acendedor elétrico, né? Ela apertava só o botãozinho, né? Não tinha fósforo. E aí foi lá, esquentou a marmitinha dele, o Adão foi lá, colocou a marmitinha e saiu para trabalhar. Quando ele saiu na porta, o senhor falou: Adão, onde é que você está indo? Pastor, eu vou trabalhar. Eu falei: não, é feriado hoje. Pastor, mas o senhor me criou ontem, o primeiro dia, foi o primeiro dia. Você já entrou no descanso. Irmão, isso é verdade no resto da Bíblia. Tá vendo? Mas nós também. Irmão, nós chegamos ao ponto de chamar as reuniões da igreja de trabalho. Você foi no trabalho de quarta-feira? Vamos ao trabalho. É brincadeira. Eu achei que era gozo, regozijo, né? Comunhão, prazer, mas não, trabalho. Que nem ama essa palavra trabalho. Quer dizer, tem que ser trabalho, tem que ser duro mesmo. Você está chamando um negócio. Irmão, é descanso, irmão, é descansar. Tá vendo? É descansar. O Senhor nos chamou para descansar. Tá vendo? Então, irmão, olha aqui. Ele nos deu, pelo seu divino poder, capítulo 1, versículo 3. Ele nos deu, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem o quê, irmão? Irmão, vida e piedade. Qual a diferença entre os dois? Os irmãos sabem, a palavra piedade, eusebeia, no grego, significa semelhança com Deus. Lembra que ele fala lá na carta ao Timóteo, ele diz assim: o exercício corporal para pouco aproveita. Tá vendo? Mas a piedade em tudo é proveitosa. Em outro lugar diz assim: o mistério da piedade. Lembra? E ele começa a falar sobre o quê? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Então, irmão, o que é o mistério da piedade? É a vinda do Senhor Jesus para quê? Para nos tornar semelhantes a Ele. Tá vendo? Por isso chama piedade aqui. Então o Senhor nos deu tudo que conduz à vida, que é a entrada dele em nós, mas agora o desenvolvimento da vida. Tá vendo? Nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tá vendo? E aí agora o que nós temos que fazer? Ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas, verso 4. Tá vendo? Para que através dessas promessas nos tornemos o quê? Co-participantes da natureza divina. Tá vendo, irmão? De tal maneira que você vai ser co-participante da natureza. Uma pessoa olha para você e ele vê que você é parecido com o Senhor. Você é parente dele. Amém. Não foi isso que eles falaram no livro de Atos? Que as pessoas conheceram que eles haviam estado com quem? Com o Senhor Jesus. Tá vendo? Por quê, irmão? Por causa da prática de vida deles, por causa da aparência que eles tinham, espiritual. Tá vendo, irmão? Então, ele fala que o Senhor já nos deu tudo que conduz à vida e à piedade. Agora, irmão, você sabe, ele fala também, um capítulo assim, terrível, feio, né? Deixa eu só confirmar aqui, segunda Timóteo, ele fala assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, quer dizer, uma lista horrorosa. Nós achamos que isso aqui, irmão, é para incrédulo, não, irmão? Isso é para a igreja. Sabe por quê? Porque ele vai falar assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Qual o poder? O poder da piedade, porque o Senhor nos deu tudo o que conduz à vida e à piedade. Tá vendo? Mas essas pessoas, irmão, que ele está falando aqui, eles negam o poder da piedade de transformar a nossa vida. Então é falso. Tá vendo? Mas são irmãos, são pessoas da igreja. Porque o mundo, irmão, sempre foi assim. E o mundo ele não tem aparência de piedade. De jeito nenhum. Esses aqui, eles negam a eficácia, o poder da piedade. Tá vendo? Ainda que pregue e fala sobre ela. Então, irmãos, Pedro está falando para nós tudo isso, irmão. Com vistas a uma coisa, o reino. Olha, irmão, eu respeito, sabe? Se você não pensa como eu penso, não tem problema.
Mas, irmão, não se iluda. O Brasil não será do Senhor Jesus Cristo agora, irmão. Tem um tempo próprio para isso. Tá vendo? Não vai acontecer agora, irmão. A coisa vai ficar pior cada dia. Leia esse capítulo 4 de 1 Timóteo, leia a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, leia a carta de Pedro, capítulo 2, leia a epístola de Judas. Irmão, o que vem pela frente é muito negro, sabe? É trevas. Cada vez mais negros. Nós estamos caminhando, entrando para dentro da noite. Não é como 6 horas da tarde, 7 horas. É o máximo das trevas. Vai chegar alta noite. Tá certo? E aqui ele fala que nós estamos vivendo num mundo, num lugar tenebroso. E para nós caminharmos, nós precisamos de uma lâmpada, de uma candeia. Sabe? De uma lamparina. De uma lanterna. E ele fala, é a palavra profética. Tá vendo, irmão? Nós temos que ter essa palavra profética. Para quê? Para nos conduzir, irmão, para sair. Porque quando nós saímos desse período chamado período da graça, irmão, não acabou. O problema é que alguns irmãos acham que quando terminar o período da graça, que a igreja for formada, acabou tudo. Não, irmão. Deus ainda vai levantar a nação de Israel. Ele prometeu isso lá em Atos 15. Que quando ele terminar de tirar um povo para o nome dele dentre os gentios, que é a obra que ele está fazendo hoje da igreja, ele vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Tá vendo? Hoje, irmão, tem gente que fala assim, Israel acabou, ó. Deus não tem mais nada com a nação de Israel, irmão. Não fala isso. Leia capítulo 11 de Romanos, ó, irmão, capítulo de tirar o fôlego da gente. Ele fala, como é que fala? Os ramos, né? Originais da oliveira foram cortados. E aí, nós, os gentios, fomos enxertados ali. Tá vendo? Então, isso tem nada a ver com salvação, irmão. Aquela oliveira ali a responsabilidade que foi dada para Abraão de se tornar uma bênção para todas as famílias da terra. O propósito de Deus era esse. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Israel falhou. Isso era uma bênção só para nós. Chamava todo mundo que não era judeu de cachorro, de cão. E até Jesus uma vez chamou aquela mulher, Cirofenícia, né? E disse, não é bom pegar do pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos? E ela disse, tudo bem, Senhor. Pode me chamar de cachorrinho. Mas eu não quero comer o pão da mesa, eu quero a migalha que cai na mesa. Sabe por que ela falou isso, irmão? Que ela falou, tudo bem, se o senhor estiver lá em Jerusalém, lá na Judéia, lá o Senhor é o pão em cima da mesa. Eu sou cachorro, não vou subir em cima. Mas o Senhor aqui é a migalha que caiu da mesa. A mesa está em Jerusalém, mas o Senhor está aqui na minha terra. E aqui é a migalha. E a migalha eu tenho que comer. E o Senhor disse, oh mulher, grande a tua fé. Então, irmãos, olha, o judeu falhou drasticamente. O Senhor levantou a igreja, isso era propósito dele, não é emergência. Naquele momento, tem que procurar o que eu vou fazer agora. Israel falhou. Não, irmão, a igreja está lá existindo desde das eras passadas. Né? E agora, irmão, o que está acontecendo? A igreja está falhando do mesmo jeito. Mas, irmão, vai parar aqui? Irmão, olha, que coisa maravilhosa, irmão. Isso é de alegrar o nosso coração. Deixa eu ler com os irmãos. Eu não vou conseguir sem ler. Atos capítulo 15. Atos 15, 12. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Está vendo? Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios. Ele está falando de quem, irmãos? Não, aqui. Simão expôs como Deus primeiramente visitou os gentios. Por que está relacionado gentios com Pedro? Com Simão Pedro? Por causa de Cornélio. O Senhor não falou que ia dar para ele a chave do reino dos céus? Então, irmão, como a chave ele abriu a porta para o judeu no dia de Pentecoste, e com a outra abriu a porta para o gentio na casa do Cornélio. Está vendo, irmão? Só nesses dois lugares, irmão, é que você tem em todo o Novo Testamento a palavra batismo no Espírito. Só esses dois lugares. Está vendo? Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Está vendo? Então, irmão, olha só. Ele está dizendo aqui que o Simão relatou como o Senhor visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Irmão, está acontecendo até hoje. Deixa eu perguntar aqui. Quem é judeu aqui? Tá vendo? Não tem. Você vai descobrir que hoje a igreja é formada basicamente de gentio. Porque todo mundo que não é judeu é gentio.
Tá vendo? Deus tinha duas divisões no mundo, judeu e gentio. Só isso. Mas quando nasceu a igreja, ele criou agora um terceiro, que é judeu, gentio e a igreja. Tá vendo, irmão? Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, irmão. Está na Bíblia. São coisas fundamentais. Não devemos servir de escândalo, nem para judeu, nem para gentio, nem para igreja de Deus. Está escrito lá. Então Deus dividiu a humanidade em 3 grupos. Tá vendo? Então hoje o que ele está fazendo, irmão? Ele voltou a atenção dele especificamente para os gentios, com a porta aberta para os judeus entrar como indivíduos. Porque como nação, a porta está fechada. Eles permanecem até hoje na incredulidade. A figueira, ela foi amaldiçoada e como figueira, permanece até hoje. Vai haver um dia que todo Israel será salvo. O Senhor vai salvar todos eles. Mas é quando eles viram o Senhor descendo nas nuvens e eles vão ver que é aquele que eles traspassaram. Tá vendo, irmão? Então olha só. Quando o Senhor terminar isso, veja só o que ele vai dizer. Conferem com isto, verso 15, as palavras dos profetas como está escrito. Cumpridas estas coisas, quais coisas, irmãos? A chamada dos gentios para completar o quê? A igreja. Tá vendo? Então, em outro lugar diz assim, que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Tá vendo? Mas em Romanos 11 está escrito assim, o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Tá vendo? Então o que é isso? Entrar para onde? Para essa chamada que Deus está dando para eles para fazer parte da igreja. Então, cumpridas essas coisas, ou seja, quando o número da igreja for completado, aí diz assim, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então, irmão, isso aqui, irmão, é a nação de Israel. Tá vendo, irmão? Parou aqui, irmão. Olha só o versículo seguinte, irmão. Para que Deus vai fazer isso? Ele já formou a igreja, agora ele levanta a nação de Israel. Para quê? Olha a finalidade, está aí, ó. Os demais homens busquem o Senhor. Tá vendo, irmão? Então, ele diz, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome. Então, hoje o nome está sendo invocado, eles estão resistindo. Mas, irmão, quando chegar na época do milênio, irmão, vai haver grande salvação, muita salvação. Toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor. Se você ler os últimos capítulos de Zacarias, é maravilhoso. Ele diz lá, toda nação terá que subir a Jerusalém. Irmão, isso não pode ser no céu. No céu não vai ter Jerusalém, vai ter nações. Israel vai estar lá no templo. Eles terão que ir lá para celebrar a festa dos tabernáculos, mas ainda vai ter isso. Não, irmão, é durante o milênio aqui na terra. E toda nação que não subir, não virá chuva sobre ela. Está vendo? Uma pessoa que pecar, ele vai ser tratado pelo Senhor imediatamente. Por isso, alguém poderá morrer jovem com 100 anos. O que vai acontecer? Vai voltar à longevidade. Sabe por quê, irmão? Porque Satanás vai estar preso, os anjos estão presos, os demônios estão presos. Não tem tentação externa na época do milênio. E aí o que vai acontecer? A terra vai voltar novamente como no estado do paraíso. Tem pecado ainda? Tem, mas restringido, limitado. Então, irmão, o que vai acontecer? A vida vai voltar a ser longa. Por quê? O pecado é que mata. Por um homem ter o pecado no mundo e pelo pecado, a morte. A morte passou, todos os homens. Mas agora, quando for limitado isso, então novamente a longevidade vai voltar. Então, irmãos, olha, que época maravilhosa. É isso que Paulo fala em Romanos 8, dizendo que a própria criação, que está gemendo com dor de parto, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, irmão, há um grupo que Deus está preparando hoje, que eu creio que é o filho varão de Apocalipse capítulo 12, chamado nas 7 igrejas de vencedores. Então, eles vão trazer a libertação para a própria criação, que geme com dores de parto hoje. Então, irmão, Isaías diz que a lua vai brilhar 7 vezes mais, o sol vai brilhar 7 vezes mais. Sabe por quê? Porque está contaminado. Aí Satanás habita nos ares. Então está poluído isso aí. Quando o Senhor limpar tudo isso, quando Satanás for lançado dos ares para a terra e depois lá para o abismo, então, irmão, vai voltar, sabe, uma clareza muito grande, né, para o sol, para a lua. Então a própria criação, ela vai voltar a ter uma beleza que nós nunca vimos igual. Estamos caminhando para isso hoje. Agora, irmão, qual é o segredo, irmão? É o crescimento que Pedro menciona. É o crescimento que ele menciona. Né? E aí, irmão, deixa eu voltar lá com os irmãos só para a gente concluir aqui. 2 Pedro capítulo 1. Então, irmão, já que nós estamos vivendo no mundo, os irmãos lembram, quando Jesus,
João registrou aquele momento que Jesus estava com os discípulos, que ele lavou os pés dos discípulos, né? E aí ele disse, um de vós é diabo, um de vós é de me trair, né? Aí acontece aquele momento lá que o Judas, né? Ele dá molha o pão, molha no vinho e dá na boca do Judas. Então, aquele gesto naquela época significava que esse é a pessoa mais importante dessa mesa, né? Porque o Judas, eu entendo que ele não era convertido. Até aquele momento ele não se converteu, né? E o Senhor estava dizendo aquilo com ele. E a palavra de Deus então diz que Jesus falou com ele, o que você tem que fazer, faz-o depressa. E os discípulos entenderam que ele tinha que sair para comprar alguma coisa, porque ele cuidava do dinheiro, ele era o tesoureiro. E a palavra de Deus então diz assim, naquele momento, aí Satanás entrou nele. Tá vendo? Satanás entrou nele. E ele saiu para ir trair o Senhor. E aí, irmão, tem um registro simplesmente assim. E era noite. Tá vendo? Capítulo 13 de João. Então, alguns irmãos entendem, né, que aquilo ali era uma descrição física, natural, que era realmente noite, mas que tem uma mensagem espiritual, que naquele momento era o sol da justiça que estava sendo rejeitado do mundo. Cristo é a luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Tá vendo? Mas ele foi rejeitado como essa luz. Aí, quando ele está pregado no Calvário, o que aconteceu? O próprio sol escureceu, meio-dia. No auge, né? Quando a Bíblia fala que é o meio-dia, é quando o sol está no ápice, né? Você pode olhar assim, você está a sua sombra, você não vê sua sombra, está lá em cima. Então, naquele momento, o próprio sol se escureceu. Ou seja, irmão, naquele momento começou uma longa noite de trevas. E é por isso, irmão, que o Senhor estabeleceu para nós a ceia. Tá vendo? Por que é ceia? Porque naquela época, as pessoas trabalhavam, todo mundo trabalhava na roça. Ninguém almoçava em casa. Igual até hoje em alguns lugares de pessoas que trabalham até hoje aí nas lavouras e tudo, eles não voltam em casa para almoçar porque é longe. Então ele vai e alguém leva comida, então leva uma marmitinha para comer. Então quando ele voltava à noite, é que a família se reunia para ter uma ceia. Tá vendo? Então o Senhor falou, olha, um dia eu vou voltar. Né? Mas enquanto isso, vocês vão celebrar a ceia na noite. Então nós estamos numa longa noite, já dura 2000 anos. E estamos aguardando o quê? Ele diz que o dia clareie. Mas, irmão, mais do que isso, ele diz, e a estrela da alva nasça no vosso coração. Então, irmão, eu não sei se você conhece, né? Essa época agora começa a esfriar, é uma época muito boa para você levantar de madrugada. 3 horas, 4 horas, para você procurar a estrela da manhã. Ela é muito bonita, ela é grande, brilha, ela aparece, destaca. Você vai descobrir que quando vai chegando 5 horas, ela vai diminuindo. À medida que o dia vai clareando, vai caminhando para clarear, ela vai diminuindo. 4 horas, 4 e meia, 5 horas e tal. Quando você vê que o sol, quando começar a lançar os primeiros raios atrás da montanha, ela desaparece. Tá vendo, irmão? Então o Senhor aqui falou o seguinte, o dia clarear é o sol. Porque o dia não clareia com a estrela da manhã, ela é uma estrela da noite. Tá vendo? Mas ele fala do dia clarear, mas a estrela da alva nascer no coração. O que é isso, irmãos? É que o Senhor Jesus, ele vem como estrela da manhã e ele vem como sol da justiça. Quando ele vem como sol, irmão, eu pergunto, quantos que verão? Porque ele falou que quando ele vier, é como relâmpago que é visto de onde? Do Oriente, do Ocidente. Tá vendo? Mas aqui ele diz que ele vem como estrela da manhã. Então, quando o sol aparecer, não tem estrela da manhã, ninguém pode ver a estrela da manhã. Então, irmão, são 2 vindas. Né? Ou 2 etapas, melhor dizendo. O que é a estrela da manhã, irmão? É que se hoje, irmão, a estrela da manhã nascer no seu coração, significa que você espera o Senhor antes do arrebatamento, antes da tribulação. Tá vendo? Vai nascer no seu coração. E aí, sabe o que acontece, irmão? É que você vai se tornar uma pessoa estragada para esse mundo. Estragada. Você pode trabalhar, pode estudar, pode cumprir seu curso, pode fazer o que quiser. Mas você fala, Senhor, olha, para mim é só o encontro com o Senhor. Né? Quantos irmãos que já leram, né, ou já cantaram o Desde Betânia do Watmani? Deixa eu ver, alguém já cantou? Desde Betânia, quando nos deixaste, saudade imensa inundou meu ser. Não tenho mais tocado a minha harpa, como tocasse a ti não posso ver. Tá vendo? Então ele fala lá que doçura e encanto aos hinos em faltar. Quer dizer, tudo falta porque ele não está aqui. Tá vendo, irmão? Isso é a estrela da manhã nascendo no coração. Tá vendo, irmão? Isso é para agora, é hoje. Tá vendo? E aí o que acontece? Você fala, Senhor, agora eu quero trabalhar só para uma coisa.
Eu quero contribuir para o estabelecimento do seu reino aqui nessa terra. Porque se isso acontecer, irmão, todas as outras coisas serão solucionadas. Mas hoje, irmão, não pense que vai acabar com as drogas, com o crime, com a injustiça social. Não vai acabar, irmão. Vamos ajudar as pessoas? Sim. Um ou outro que aparece. Mas, irmão, não coloque como alvo que o reino de Deus vai invadir essa terra agora, que São José dos Pinhais, ou Curitiba, ou Paraná, ou o Brasil vai ser do Senhor Jesus, porque, irmão, não vai acontecer pela Bíblia isso. O que o Senhor está querendo, irmão? Ele está querendo que você permita que a vida dele invada a sua vida. E aí, irmão, quando isso acontecer, na vida de um e de outro, e essa terra estiver cheia de pessoas que estão cheios da vida, ou seja, que Cristo foi formado neles, sabe o que vai acontecer? Aí o Senhor fala, agora chegou a hora de eu expulsar dessa terra o príncipe desse mundo. Não pela força, mas pela vida desses. E aí o que acontece? Ele vai chamar essas pessoas no arrebatamento, e eles vão passar pelos ares e vão desencadear uma guerra. Não é isso? Mas eles não lutam, irmão. Aí vem Miguel com seus anjos. Aí tem uma luta com Satanás, e Satanás é o quê? Lançado na terra. E aí, irmão, prepare-se que agora vem a grande tribulação. Tá vendo? Mas isso, o que eles fizeram? Eles limparam os ares. Aí 7 anos depois, esse grupo desce com o Senhor. Eles estão no trono. Eles descem do trono até as nuvens. E ali o Senhor vai levantar os que sobraram, que ficaram vivos, os mortos, vão ressuscitar primeiro, vão encontrar com o Senhor nos ares, né? Vão estabelecer então o tribunal de Cristo para julgar quem vai entrar no reino para reinar com ele ou não, e aí então ele desce, né? Das nuvens até o Monte das Oliveiras, mas aí Apocalipse capítulo 11, ele desce montado num cavalo branco e diz, os exércitos do céu descerão junto com ele, montados em cavalos brancos, irmãos vencedores, não são anjos, mas eles não fazem nada, só o Senhor Jesus, com a espada de 2 gumes que sai da sua boca, ele vai ferir as nações, e aí se dá a batalha do Armagedon. Acabando aquela batalha, o Senhor vai julgar as nações vivas, os bodes e as ovelhas, para saber quem que protegeu o judeu, quem que protegeu os cristãos aqui na terra, para saber se eles entram no reino, e os outros então serão também julgados, né, no lago de fogo. Serão mortos pela espada que sai da boca do Senhor, e irão estes para a condenação, e os outros para a vida eterna. E aí, irmão, começa o milênio, época de glória, 1000 anos. Irmão, hoje, se você quer saber se um irmão é espiritual, você tem que ver qual é a esperança que ele tem da volta do Senhor. Se ele tiver essa posição, só vai deixar virar mais um ano, Senhor. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Não deixe emplacar um novo ano, não. Ô, irmão, estava ali esperando, o Senhor desce nessa. Tá bem, irmão? Esse é o servo bom. Sabe por que a gente não ora? Porque fala, irmão, tem tanta coisa para resolver, rapaz. Tem um monte de cheque por aí. Tá vendo? Irmão, se você ler os Cânticos dos Degraus, são 15 salmos, 120 a 134. Irmão, o penúltimo, não é fácil de ver isso. Tá vendo? É lá em cima. O penúltimo é, com bom e com suave é que os irmãos vivem um dia. Mas, irmão, nós achamos, o mais elevado não é esse. Esse é o penúltimo. O último, sabe qual que é? Os irmãos lembram como é que é no Salmo 134? Hã? Como é que é, irmão? Salmo 134? Alguém? Como é que é, irmão? Como é que começa? Bendizer ao Senhor. O que eles fazem? Permanece durante a noite na casa do Senhor. Permanece que hora, irmão? À noite. Tá vendo, irmão? Então esse é o último estágio, tá vendo, irmão? Sabe por quê, irmão? Lá no Velho Testamento, tinha os guardas que ficavam em cima do muro de Jerusalém. Está escrito no Isaías 62. Quer dizer, pôs guardas sobre o muro. Também eles ficavam ali, irmão, a noite inteira, vigiando nas horas da noite. Esse salmo está falando. Então, irmão, aplicando isso para nós hoje, significa que há um grupo de filhos de Deus que estão vigiando nas horas da noite. Estão observando para ver se o dia está amanhecendo ou não. Porque eles sabem
que quando a estrela da manhã sumir, agora é só o sol da justiça. Isso aí, se você for ver o sol da justiça, você vai descobrir que todo olho verá. Então, irmão, não é a vinda oculta do Senhor, é visível. Tá vendo, irmão? Então tem uma vinda oculta do Senhor agora, que não é praticamente a vinda dele, mas é que ele vai roubar algumas pessoas, porque ele vem como ladrão. Tá vendo, irmão? Então, irmão, o último estágio que está lá, ó, começa com o primeiro salmo. Tá vendo? E o primeiro salmo, sabe qual que é? Que ele fala ali? Língua. Tá? Você quer subir em direção ao Senhor, ele diz, ó, aprende lá. A língua inflamada pelo fogo do inferno. Tá vendo? Vai subindo, subindo. Quando ele chega no último degrau, ele diz, qual é o último degrau? Ele diz, aguardar a volta do Senhor. Vigiar nas horas da noite. Tá vendo, irmão? Esse foi o encargo do Pedro. Tá vendo? Ele disse, não deixarei de vos avisar, admoestar agora e até depois da minha partida, para que vocês não esqueçam disso. Aquela visão naquele monte me capturou. Mudou a minha vida. Tá vendo, irmão? O que aconteceu? A estrela da alva nasceu no coração do Pedro. E agora, irmão, é só essa esperança. É só a vinda do Senhor. Irmão, não se engane. Não se engane. O Senhor não nos chamou, irmão, para acabar com os problemas desse mundo agora, irmão. Não é isso. Nós vamos tratar com um problema aqui, uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, bom, mas isso não vai solucionar o problema. Agora, não me entenda errado, irmão. Já falei isso muitas vezes, o irmão chegou, não, irmão, Deus falou que é para a gente não fazer nada. Irmão, não estou falando nada disso. Você tem um vizinho lá, uma pessoa necessitada, está metido nas drogas, está metido no crime, ajude-o. Está na prostituição, seja lá o que for. Mas, irmão, não creia que você vai solucionar todos os problemas, irmão. Essa não é a missão da igreja agora. Sabe por quê, irmão? Porque se o Senhor quiser fazer isso, quanto tempo que ele gasta? Se é que pode falar que ele gasta tempo. Ele pode acabar com todos os traficantes de droga no mundo inteiro, irmão? Alguém diz um piscar de olho, ainda demorou. Por que ele não faz? Porque não é o alvo dele agora, irmão. Não é o alvo dele agora. Mas vai chegar um momento em que ele vai estabelecer o reino dele aqui nessa terra. 1000 anos. Então, irmão, isso é recompensa para aqueles que querem pagar o preço hoje. Não quer pagar? Não tem problema, irmão. Você é salvo. Você tem a vida eterna, de graça, Ele te deu. Não vai tirar de você. Mas só tem uma coisa. No reino você não vai. Você não pode reinar. Porque não pode usar uma criança, alguém que não tem treinamento, que não tem maturidade, para governar. Pois nós não aceitamos nem isso nesse politicagem nosso aqui no Brasil. Agora vai governar o mundo? Essa terra toda? Lá em Eclesiastes está escrito, ai de ti, ó terra, quando o teu rei é uma criança. Nós achamos que o Senhor vai pegar a criançada da igreja todinha para reinar com ele. Não, negativo, irmão. Tem que crescer, tem que amadurecer. Tá vendo? E o Senhor nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Você já deu tudo. Depende só de nós. Amém? Pai, nós entregamos em Tuas mãos essas palavras. E oramos, Senhor, mais uma vez, lembrando que o inimigo das nossas vidas é astuto. E ele procura de todas as maneiras nos oprimir. Não permita, Senhor, que isso aconteça com nenhum dos Teus filhos aqui. Senhor, cria em nós, Senhor, aquele perfeito amor que lança fora todo o temor, todo o medo. Nós não queremos viver no medo, Senhor. Nós queremos temer a Deus. Porque esse temor, Senhor, ele é saudável, benéfico. Senhor, ele nos guarda de ofender a Tua pessoa. Não com medo do castigo, mas, Senhor, pelo temor de entristecer o Teu coração. Ó Pai, que essa palavra, Senhor, sobre a estrela da manhã, que é o Senhor Jesus, nascer em nosso coração. Ó Pai, revela-nos isso, Senhor. E nos dê essa experiência, Senhor. Porque só dessa forma, Senhor, poderemos verdadeiramente ser úteis nas Tuas mãos. Ó Senhor, nos dê uma boa noite e agradecemos pela proteção que o Senhor já tem nos dado na Tua palavra, que o Senhor tem colocado os Teus anjos para cuidarem de nós, nos protegerem, nos guardarem. O Senhor nos prepare para o dia de amanhã, a nossa comunhão com os irmãos em Almirante Tamandaré. Pai, que a Tua vontade seja feita, Senhor. Todas as coisas, Senhor. Louvamos, bendizemos o Teu nome. E, ó Senhor, dizemos de coração que nós, Senhor, não temos esperança nessa terra. Senhor,
Nosso desejo, nosso coração é de, naquele dia, podermos ser achados como alguém que contribuiu para o estabelecimento do teu reino nessa terra. Aceita a nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus.